Jesus, Mateus capítulo 11. O Jesus que eu nunca conheci. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler do verso 1 em diante. Eu peço paciência dos irmãos. Vou fazer o início da leitura, o início desse capítulo, que a gente vai caminhar um pouquinho por esse capítulo. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou um dos seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo, disse-lhe: Ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, e aos leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes, pois veio João que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. E veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Até aqui, meus irmãos, vamos orar, pedindo a bênção e a direção de Deus para a mensagem dessa noite. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que ela possa sempre, ó Pai, trazer a nós um desafio, um despertamento, cumprindo, Senhor, o papel que a tua palavra tem na nossa vida. Tu sabes, ó Pai, das nossas necessidades. Tu sabes, ó Deus, o que cada coração necessita, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Fala assim, ó Pai, a cada um de nós, desperta-nos esta noite, que a tua palavra, que é lâmpada, que é luz, venha iluminar os cantos mais obscuros do nosso coração, trazendo, ó Pai, entendimento, luz e a tua graça. É o que eu te peço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu me inspirei num livro para fazer esse título dessa série. É um livro até muito antigo, eu já citei algumas vezes aqui na igreja, mas um livro que me chamou muita atenção quando eu li. Philip Yancey. Ele foi um cristão que cresceu numa igreja muito tradicional, muito moralista, e era uma igreja que ele via umas incoerências, havia muito racismo, né? Uma região dos Estados Unidos onde o racismo era muito forte. E nós ainda temos, por incrível que pareça, né, regiões, mesmo pessoas que se dizem cristãs, que ainda têm
esse sentimento, essa prática, E ele viu muita coisa que ele desanimou. Desanimou, se afastou da igreja. Apresentaram para ele um Jesus que não via graça, né? Quando ele já estava adulto, ele mudou para outra cidade, se formou em jornalismo, se tornou um jornalista conhecido. Ele acabou se voltando para Deus de novo, já adulto, e ele acabou conhecendo uma face de Jesus que não tinham apresentado para ele na igreja de origem dele. Isso chamou tanto a atenção dele, que ele passou a escrever. Um dos livros que ele escreveu foi esse, O Jesus que eu nunca conheci. E ele fala e ele descreve o Jesus dos evangelhos de uma forma muito interessante. E o livro dele, então, é toda uma abordagem sobre esse Cristo que muitas vezes nós desconhecemos. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11, você tem uma situação muito interessante. Havia uma expectativa sobre o Messias. Havia uma expectativa sobre o que Jesus viria e o que Jesus faria. Nós começamos lendo sobre a decepção que João Batista teve com Jesus. E é uma decepção muito interessante, exige um estudo teológico bem profundo. Quando João Batista entra numa crise, estando no cárcere, e manda dizer para Jesus: és tu mesmo que havia de vir? Ou devemos esperar outro? E quando a gente vai se aprofundando, você vai entender o que Jesus vai dizer no capítulo 11. Aqui é um divisor de águas. Aqui é o momento em que a história vira uma página. De João Batista para trás, você tem uma mensagem, uma expectativa, e eu posso até dizer assim, uma sequência de profetas. Tá? Tanto que Jesus vai dizer que há, de fato, aqui no capítulo de número 11, que até João, né? Então ele coloca isso, até João. Nós cremos que João Batista foi o último dos profetas nos moldes do Antigo Testamento. Você tem uma virada aqui. João Batista, ele fecha um ciclo na história da redenção, em que os profetas apresentavam, e principalmente na época de João Batista, havia uma expectativa muito grande do Messias vir para vingar o povo das injustiças que eles estavam vivendo. Então haviam profecias messiânicas, muito texto estava sendo escrito, não necessariamente inspirado. Você sabe, o povo estava vivendo debaixo de uma injustiça muito grande, o Império Romano, impostos abusivos, eles estavam sendo dominados por um império estrangeiro, e havia aquela sensação de injustiça, em que eles falavam assim: não, Deus é juiz, Deus vai fazer descer fogo aqui, Deus vai fazer juízo, e eles aguardando, o Messias vai vir, e quando ele vier, as mensagens de João Batista, se você olhar um pouco antes, ele vai trazer o machado, e o machado vai vir na raiz, e o filho de, fala do Messias, da vinda do Messias, e a expectativa dele vai vir com fogo. João Batista fala assim: eu batizo com água, mas quando vier o Messias, ele vai batizar com fogo, e o juízo que vem, e o Messias vai vir e vai pôr fogo nisso aqui, ele vai destruir tudo, ele vai vingar os maus, ele vai salvar o seu povo, e a expectativa vindo, e a expectativa, Deus é juiz, Deus é justo, Deus é fogo consumidor, como a gente crê no Novo Testamento, fala disso também, mas a expectativa era essa, o juízo está vindo, Deus é severo, Deus vai trazer fogo, Deus vai vir em juízo, Deus vai matar os ímpios, Deus vai destruir tudo, os romanos vão ser tocados daqui, e o povo esperando, e a expectativa, o Messias veio, cadê o fogo? Aí de repente, o Messias está lá, conversando com publicanos e pecadores. O Messias começa a falar da graça, do perdão. Os discípulos falam assim: Senhor, vamos orar para descer fogo e acabar com o samaritano. Ele fala: vocês não sabem que de espírito, vocês não estão entendendo. Eles falam para os discípulos.
Eu não vim trazer juízo, eu vim trazer salvação. E essa confusão começou a existir conforme Jesus mostrou as suas obras. De modo que João do cárcere, ao falar das obras de Cristo, não está descendo fogo, não está trazendo juízo, não está punindo os ímpios. O que está acontecendo? Tem uma explicação teológica isso aqui. Foi realmente uma decepção, uma confusão e uma dúvida sincera que João Batista teve, totalmente compreensível. Porque João Batista fazia parte de uma era de profetas que anunciava a vinda do Messias. E em nenhum momento no Antigo Testamento, até João Batista, como Jesus coloca aqui, em nenhum momento a Bíblia fala da vinda do Messias em duas etapas, em dois momentos, a primeira e a segunda vinda. Isso só vai ficar claro no momento em que Jesus já está presente e ele fala da sua segunda vinda. Isso não existia até então. Porque a revelação ela tem um aspecto que a gente diz que é progressiva. A revelação é progressiva. Isso a gente vê em Hebreus capítulo 1, verso número 1. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. A palavra usada ali é muito interessante, é a palavra grega polímeros. Dá a entender que Deus pegou, é como se ele tivesse uma página, um texto escrito, ele rasgou um pedacinho, toma, aí depois mais um pedacinho, toma. Muitas vezes, de muitas maneiras, progressivamente, a revelação foi sendo trazida para a humanidade, desde o início até o fim dos tempos, Deus está se revelando. Revelação escrita, nós cremos que já fechou o cânon bíblico. O Messias, ele cumpre, ele completa uma etapa. Depois que Jesus vem, nós não temos nenhuma grande revelação. Até Cristo tudo se completa, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou por Cristo. E ele vai dizer que é a expressão exata do ser de Deus. Quando os discípulos perguntaram, Senhor, mostra mais alguma coisa aí para a gente, mostra-nos o Pai que nos basta. Aí a gente fica satisfeito, a gente não precisa de mais nada. Jesus falou assim, estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Revelação é progressiva e se completa em Cristo, isso que a gente entende. Quando Cristo vem, vai acontecer uma coisa muito interessante. É verdade sim que o Messias é juiz. É verdade que Cristo vai trazer juízo e fogo nessa terra. É verdade que os demônios tremem quando veem Jesus todas as vezes, porque eles sabem que é Cristo que irá julgá-los e lançá-los no fogo eterno. Só que tem um detalhe. Até agora, para João Batista, não estava claro para ninguém isso, que Jesus viria em dois momentos. A primeira vinda de Cristo é graça. A segunda, lê lá em Apocalipse. A primeira, o Cordeiro vem para morrer pelos nossos pecados. Uma era de graça se abre, o Evangelho é pregado em todas as nações, até que finalmente a porta se fecha, Jesus volta a segunda vez, juízo final. Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, nós estamos vivendo. E o povo da antiga aliança não tinha essa informação ainda. Não tinha sido revelado para eles isso. A expectativa deles, em todo o Antigo Testamento, é que um dia o Messias viria e traria o quê? Salvação para o seu povo e juízo para os ímpios. E João Batista pregava isso. Até um livro interessante que um professor meu escreveu, que fala das profecias apocalípticas judaicas, que na época que Jesus estava para vir, foi um período tão difícil, que todo mundo pregava, falava e ansiava pelo juízo de Deus. Era tanta injustiça, era tanta coisa errada, era o governo corrupto que não tinha fim mais aquele negócio, e os impostos, e a gente dando dinheiro, e o povo nadando no dinheiro da gente, e coisa errada acontecendo, as autoridades todas corrompidas, era um inferno, que ele fala, não, já deu, ó, Deus deve estar aqui, o juízo vai vir, Deus vai se vingar, e a expectativa é, quando o Messias vier a gente, vou lá ao Antigo Testamento, o Messias vai vir, o fogo vai descer, e quando Jesus vem, o fogo não desce, ele traz perdão, ele vai falar com os pecadores, ele está perdoando prostituta, gente, a coisa não está batendo. Então a dúvida de João é muito interessante,
E a palavra grega aqui, outro, tem duas palavras. Tá? Você tem que, por exemplo, héteros, que tem até essa questão de do sexo que a gente usa, né, essa expressão, ele é hétero, que ele tem atração pelo sexo oposto. E a palavra grega é essa aqui: és tu que haveria de vir, ou deveis esperar outro? É um outro Messias, só que é diferente de você. É a palavra usada aqui no grego. Então, a gente está vendo que você é o Messias, está fazendo sinais, milagres, está curando, está fazendo muita coisa, está se cumprindo. Mas está faltando um fogo. Cadê o fogo? Cadê o juízo? E essas coisas erradas estão acontecendo aí? Deus não vai descer fogo, não vai vingar a gente? Então essa é a pergunta de João Batista. És tu que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Ele realmente estava, sinceramente, como qualquer profeta da antiga aliança, ao ver o Messias e as suas obras de graça e de perdão, anunciando o reino, perdão para todo mundo, as portas se abriram, vamos se arrepender, vamos que chegou a hora. Ele não entendeu nada. Devemos esperar outro? E os discípulos vão lá para Jesus. Ó, João Batista mandou uma perguntinha para você. João Batista que te batizou. João Batista viu o céu se abrindo, o Espírito descendo com pomba, e a voz: eis meu filho amado e que me compraz. Então ele é o Messias, certeza. Mas agora deixa eu falar, vai vir um outro que vai trazer fogo e vai pôr a casa em ordem? Sabe essa expectativa que a gente está tendo agora? Que a gente está vendo um mundo com tanta injustiça, tanta coisa errada. Gente, pelo amor de Deus, em todas as esferas, em todos os níveis, e os juízes corruptos, e a coisa acontecendo, a gente está vendo, está descarado, o negócio está na cara da gente, está vendo, não é possível, Deus não é juiz, Deus não está vendo coisa errada acontecendo, e bandido sendo solto, e a bagunça, e a farra, e gente sendo morta, e injustiça, a gente está por aqui, a gente quer juízo. Era mais ou menos o que está acontecendo. Jesus vem falando de graça. João Batista manda perguntar: és tu mesmo? Porque o povo não aguenta mais. E o juízo? Cadê o juízo? Cadê o juízo? Resposta de Jesus. Vai lá e diz assim para João: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Ele está citando uma profecia de Isaías. Só que tem um detalhe: a profecia não está completa. Se você vê lá a profecia de Isaías, a primeira parte é essa: que o Messias iria fazer coisas desse tipo, os cegos iam ver, os coxos iam andar, os leprosos seriam purificados, os surdos iriam ouvir, os mortos chegariam a ressuscitar, aos pobres estava sendo pregado o evangelho. Jesus estava fazendo tudo isso. Só que lá em Isaías tem uma partezinha que está faltando, que ele vai falar de vingança. E eu vingarei o meu povo, porque a mim pertence a vingança. Fala de vingança depois. Jesus não cita vingança. Por que Jesus não cita vingança? Porque isso vai acontecer na segunda vinda, mas João Batista não sabia ainda. É como se Jesus estivesse dizendo: João Batista, sou eu mesmo, está batendo lá com Isaías. Você não é a voz que clama no deserto? Você não está citando Isaías? Então está aqui, ó, é você mesmo, você é a voz que clama no deserto, eu sou o Messias prometido, tudo está se cumprindo, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, o pessoal está ressuscitando, o pobre está sendo anunciado o evangelho, tudo certinho, mas não tem vingança ainda não. E aí, Jesus então começa a falar de João Batista, que a gente sabe que vai acontecer com João Batista depois disso. A gente sabe que depois disso João Batista vai ser morto. E fecha uma era de profetas nos moldes que a gente diz da antiga aliança. E ele começa a falar um pouco de João Batista. Então, há uma ilustração que os teólogos usam que é mais ou menos assim. Você já viu uma cadeia de montanhas? Uma cadeia de montanha. Você vê uma paisagem a uma longa distância. A impressão que você tem é que é um plano só. Você vê aquela cadeia de montanha, sabe? Um monte de pico de montanha fazendo assim. Aí na medida que você vai chegando perto, você vai descobrir que tem, na verdade, não era um plano. Tinha uma montanha aqui, e tinha outra 10 quilômetros mais profundo, tinha outra 50 quilômetros mais profundo. Montanhas altíssimas. Então, há uma distância entre elas. A gente só descobre isso quando chegar perto. O que eles estão, a ilustração dos teólogos é mais ou menos essa. Ó, as profecias da vida do Messias eram assim: o Messias virá e vai trazer salvação e juízo. O Messias virá, vai trazer salvação e juízo. Salvação para o seu povo e juízo para os ímpios. E o povo aguardava isso. O Messias veio: salvação, 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 salvação. Graça, perdão, prostitutos convertendo,
né? Os discípulos lá, gentios, e cadê o juízo? É a montanha. Aí Jesus começa a falar: é necessário que eu morra, aí eu vou ressuscitar ao terceiro dia, aí eu vou para o céu, aí vocês vão pregar o evangelho no mundo inteiro, aí eu volto. Mas irmão, quando eu voltar, o negócio complica. Primeiro fala da morte do cordeiro. Você lê lá em Apocalipse, aí a Bíblia vai falar da ira do cordeiro. A ira do cordeiro não se manifesta na primeira vinda, a ira do cordeiro se manifesta na segunda vinda. Então, meu irmão, Deus é fogo consumidor. Jesus vai julgar as nações, Ele é o juiz. Apocalipse fala do fogo que sai dos seus olhos. Nenhum pecadinho nesse mundo, nenhuma injustiçazinha nesse mundo vai passar batido. Deus não come bola, não vai passar nada, mas vai ser julgado tudo. O inferno existe e muita gente vai para lá. Deus não está brincando, o negócio é sério. O juízo vai vir, vai descer fogo nesse mundo, vai ser consumido. Tudo aquilo que a gente vai acontecer. Só que não agora. Não é agora. Esse que é o ponto. Então a gente tem que tomar cuidado que Cristo que nós estamos apresentando agora. A gente pode falar, não, quando Jesus vier na segunda vinda, o fogo vai vir e vai. Jesus falou de juízo final. Muitos serão lançados no fogo eterno com o diabo e seus anjos. Vai estar lá. O diabo, quando via Jesus, eles tremiam, porque sabia que Jesus vai lançar. Porque a gente tem uma ideia que no inferno é assim: o diabo reina lá, né? Ele vai lá, está com o tridente, entra, próximo, entra. Não, meu irmão. No inferno, o diabo vai estar sendo atormentado com os demais. Por quem? Quem é o atormentador? É o juiz, gente. A ira do cordeiro. Então, quando o demônio vê Jesus, eles tremem, porque eles sabem que ele é o juiz que vai julgar o mundo, e o diabo e seus anjos, e os homens que não têm Cristo serão lançados eternamente no fogo. Isso é fato, isso é bíblico. E o diabo, quando vê Jesus, ele treme, ele sabe o que vai acontecer. Ele não fazia nada, ele pedia: Senhor, deixa a gente entrar naqueles porcos. Mas quando eles viram Jesus, a primeira manifestação que você tem nos evangelhos, quando os demônios manifestam e vê Jesus, fala assim, tremeram e fala assim: o senhor já veio antes do tempo? Está escrito lá. O que o senhor veio fazer aqui antes do tempo? Já veio julgar a gente? Não chegou a hora ainda não. Ainda temos um tempinho aqui para fazer arruaça. Já nós vamos para o inferno, mas não é agora não. O senhor está fazendo aqui? Não era combinado? O diabo já sabia. Jesus aparece e o diabo treme e fala assim: o senhor veio antes do tempo fazer as coisas? E aí Jesus: não, pode ir lá nos porcos lá, e faz mais um tempinho de arruaça aí, daqui a pouquinho chega a sua hora. E é mais ou menos isso que a gente está vivendo. Nós estamos aguardando a segunda vinda, que o juízo final virá com o cordeiro, a ira, tudo isso aí. E até lá, o que a gente faz? Até lá, a palavra de Deus diz que a gente deve ir pregar o evangelho a todas as nações. Nós estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É sim uma era de graça, uma era que as portas se abriram, vão fechar um dia, uma hora não vai ter mais oportunidade de arrependimento, mas é um momento em que a gente realmente tem que entender esse Cristo, e entender que muitas pessoas na época de Jesus não queriam esse Cristo de graça, de perdão, queria era juízo, queria que o fogo descesse, e os discípulos tinham essa expectativa. E Jesus tinha uma postura totalmente diferente. Aí a gente começa a ver que Jesus, ele segurou a sua ira, e está sendo paciente, é isso que a Bíblia fala, até o fim dos tempos. Ele está sendo paciente, e está vendo tudo que está acontecendo de errado, está aguentando firme, paciente, porque vai ter a hora que tudo vai ser julgado. Está tudo sendo anotado lá, direitinho, não tem problema não. Se você está vendo alguma injustiça, uma coisa errada acontecendo, Deus está anotando lá, fica tranquilo. Se você está vendo, você acha que Deus não está vendo? Se você está indignado com algumas coisas, você acha que Deus não está indignado? Você acha que alguém comete um crime e sai ileso aqui, você acha que Deus não viu isso? Você acha que não está anotadinho lá, e um dia a pessoa vai ter que prestar conta? Fica tranquilo. Só que aqui está, meu querido, nós corremos o risco de parecermos com aquela geração, nosso povo de Deus agora, aquela geração da época de Jesus, que não queria graça,
que não queria ver gente se convertendo, queria era juízo, porque estava indignado de tanta injustiça. Então, nós temos que ver que tipo de Jesus que nós estamos realmente apresentando no nosso coração, que expectativa que nós estamos criando de Cristo, que tipo de Jesus que nós estamos apresentando para os nossos filhos. Aí é um ponto muito interessante que tem a ver com a nossa série, com a nossa mensagem. Deus é juiz, gente, o fogo vai descer, fica tranquilo, não se preocupa com isso. Mas o momento é que Jesus, naquele período, ele fez algo que mexeu com os religiosos daquela época, mexeu com aquela geração, fez as pessoas quebrarem uma série de barreiras que eles tinham. O Cristo que se apresenta nos evangelhos é o Cristo que senta com uma mulher samaritana, que já havia vivido com 5 homens diferentes, e agora está vendo um que não era marido, e ele vai ter o maior diálogo que Jesus teve com um ser humano aqui na terra, foi com uma mulher samaritana, e de uma vida bem promíscua. É esse Jesus que nós vemos nos evangelhos. É o Jesus que, quando os religiosos questionam ele, Jesus fala assim, ó, os sãos não precisam de médico. Eu não vim buscar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esse é o Jesus dos evangelhos agora. Quando nós lemos, esse é o Jesus que a gente tem que ter em mente. Era um Jesus que tocava nas pessoas, que entrava na casa dos ímpios, pecadores. Um judeu não entrava na casa de um ímpio, Jesus entrava. Jesus tocava, um judeu não podia tocar, Jesus tocava. Ele fazia uma diferença absurda. Ele quebrou todas as barreiras e tabus da sua época. Jesus entrou na casa de publicanos, gente. Jesus foi lá. Mateus é um dos evangelistas que escreveu o evangelho de Mateus, que nós estamos lendo aqui. Corrupto, cobrador de impostos, servidores públicos. Jesus ia nas festas, gente. O primeiro milagre de Jesus, qual que foi? Você lembra o primeiro milagre de Jesus? Ó, para a gente acompanhar essa série, eu convido você, desafio você a assistir uma série. Está passando aí nas redes, nas streams aí, eu acho que Netflix. Como é que chama aquela de Jesus? Como? The Chosen. Assiste essa série, é muito interessante. Ela mostra um Jesus muito humano. Um Jesus muito humano. E dentro da liberdade poética, porque é arte, né? Mostra coisas do cotidiano, é muito interessante. Imaginando ali Cristo antes de chamar os discípulos, fazendo a carpintaria. Umas crianças chegam para Jesus, e ele começa a falar do reino de Deus. É interessante, porque a gente imagina que deve ter sido algo muito parecido. São detalhes que não estão aqui na Bíblia, porque a Bíblia registra os pontos mais importantes, as profecias que se cumpriram, as palavras de Jesus. Mas Jesus viveu 30 anos aqui, gente. Normal, tanto que ninguém percebeu. Eu estou falando ninguém, nem os irmãos. Porque quando Jesus começou a falar e pregar e anunciar quem ele era, os irmãos ficaram confusos, mas o que está acontecendo? Os seus vizinhos falaram, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Que história é essa agora dele falar que é o Messias? Ele viveu 30 anos normal, humano. E quando ele começa a anunciar, ele não muda. Ele não tem uma postura diferente, ele continua tocando as pessoas, entrando na casa das pessoas, fazendo diferença na vida das pessoas. Ele não deixava de ir nas festas. Jesus transformou água em vinho, o primeiro milagre, gente. Vinho do bom. Jesus não encheu a cara, nada disso, mas Jesus bebeu um vinho. Qual era a fama de Jesus? O próprio texto que a gente está lendo aqui. E o próprio Jesus está dizendo que nessa transição de profeta, entre a antiga e a nova aliança, entre João Batista e Jesus, que faz a transição, ele está dizendo assim, ó, João Batista veio, ele estava naqueles moldes ali do Antigo Testamento, da antiga aliança. Como é que era o jeitão de João Batista, né? O jeitão de João Batista. A Bíblia diz que ele comia o quê? Gafanhoto. Você imaginou o camarada como ele pegava o gafanhoto? Não, ele assava, fazia uma bonitinha, mas
Ele ficava no deserto comendo gafanhoto. Entendeu? E saía pregando o arrependimento, Deus vai descer fogo, e é verdade, vai descer fogo, o Messias vai vir, vai trazer o machado, e o fogo vai descer aqui, ele coberto como é que era? A roupa dele, quem lembra? Hã? O que era a roupa que João Batista usava? Pele de animais, comendo gafanhoto, e o fogo vai descer, gente. Ele, quem vê hoje, vai falar assim, sabe aqueles pregador do fogo pentecostal, aquele jeito bem direto, né? Falava do inferno, do fogo, vai tudo para o inferno, amaldiçoava todo mundo, e comendo gafanhoto e tal, aquele negócio, que dava medo. Tanto que o pessoal dizia, está aqui, verso 18, veio João que não comia, não bebia, ficava comendo gafanhoto, com pele de animais, e no deserto, ele era meio esquisito assim. Ele parou o cavalo lá ele não tinha medo não, o cara podia ser o que fosse lá, governador, ele já apontava o dedo, você está com a mulher, você não deveria ter pecado, vai para o inferno, desgraçado. Então, ele era assim. E aí Jesus fala, veio João, que não comia nem bebia, vocês dizem, tem demônio. Agora veio o Filho do Homem, que come, que bebe. E qual a fama de Jesus? E Jesus está dizendo, Jesus está falando assim, a fama, eis aí um glutão, bebedor de vinho. Então Jesus bebia vinho. Jesus sentava na festa e batia um pratão. Entendeu? Tomava um vinho, dava risada, contava uma parábola, a turma reunia em volta. Era Jesus. Aí beberrão, comilão, amigo de publicanos e pecadores, é porque ele sentava para comer com publicanos. Isso foi um problemão na época, porque um Messias sentar na mesa com publicanos e pecadores, os próprios discípulos de Jesus tinha a vez que se escandalizava com Jesus, porque a Bíblia diz que quando eles chegaram e viram Jesus sozinho, naquele poço, com aquela mulher estranha, ele lá no TTT com ela, ficou um negócio meio estranho. Eu falei, é samaritano, gente, essa mulher aí é promíscua, essa mulher já teve um monte de homem, que coisa, Jesus está conversando com essa mulher? Um rabi jamais conversava em público com uma mulher, dirá com uma mulher samaritana da vida, mulher da vida, assim como um homem que já passou, está no cesto, não resolve. A Bíblia diz que eles olharam, estranharam, não falaram nada, ficaram assim, mudo, né? Estou entendendo nada aqui. Foi assim que aconteceu. Você vê os evangelhos, Jesus entrando na casa das pessoas. Zaqueu, gente. Jesus entrava na casa de gente muito complicada. Ele conversava com prostituta. Gente, ele perdoou aquela prostituta que ia ser apedrejada. Você imagina isso? Jesus defendendo uma prostituta, ela ali para ser apedrejada, e aí o pessoal com a pedra na mão, ele, tá bom, vocês querem? Vamos fazer juízo aqui? Então, combinado, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que foi saindo um a um, soltando as pedras, começaram os mais velhos. Por que será que os mais velhos começaram primeiro? É porque tem um pouquinho mais de consciência, viveram mais, pecaram mais, fizeram mais besteira na vida. Falou, eu também já fiz besteira, deixa quieto. Falei, então, para julgar aqui, não pode ter um pecado. Jesus estabeleceu um padrão. Você quer fazer julgamento? Quer juízo? Quer executar uma pessoa? Vamos. Quem não tiver pecado, que atira primeiro. Vamos junto lá, estamos aí. Vamos lá. Ninguém atirou uma pedra. Aí ele falou assim, ninguém te condenou? Não, tá bom, nem eu. Vai, não peques mais. Esse é o Jesus do Evangelho. O Jesus que eu nunca conheci, em que sentido? Que ele quebra muito tabu, gente. Jesus que vem na nossa vida e olha nos nossos olhos, fala, eu te conheço, eu sei dos seus pecados, porque é o Jesus que a gente vê lá nas cartas de Apocalipse, conhece a nossa vida, e nem por isso ele sai da igreja, que a igreja é dele. Conheço as suas obras, sei das suas falhas, e estou aqui com você. É um Jesus que nos conhece profundamente, conhece todas as nossas falhas, conhece os nossos erros, e ainda assim continua nos amando. É um Jesus que não nos abandona. É um Jesus paciente, que
sabe, aquela paciência de pai, que um filho está aprendendo a andar, cai, mais um pouquinho, vamos lá, pai, cai, de novo. Esse Jesus paciente é o Jesus dos evangelhos, que eu queria que a geração que está vindo conhecesse esse Jesus dos evangelhos, confiasse nesse Jesus dos evangelhos, que entendesse que Deus é juiz, que o fogo vai vir, mas que no momento, Deus abriu as portas, falou assim, ó, vinde a mim, é a mensagem de Jesus, todos estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E quando a gente pensa, as palavras que Jesus está usando, muito interessante, o jugo de Jesus é leve, gente. Se o jugo de Jesus é leve, cuidado. Será que a gente, humano aqui, ó, não estamos colocando um jugo pesado demais nas pessoas? Exigindo coisa que ele não exigiu, porque ele está falando que o jugo dele é leve. O jugo dele é leve, não machuca. Então, a gente tem que tomar cuidado, como igreja, sem dúvida, se o jugo que a gente está pondo sobre as pessoas, não está sendo pesado. Porque Jesus fala que o jugo dele é leve, não machuca, não fere. E às vezes a gente coloca um jugo pesado sobre as pessoas, exige coisas que a Bíblia não exige, a ponto de ter livro e reflexões, coisas profundas, assim, ó. Às vezes a gente proíbe coisas que Deus não proibiu, e aprova coisas que Deus não aprovou. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós criarmos as nossas próprias regras e sair fora daquilo que Deus colocou na sua palavra. Jesus era alguém muito acessível, que conversava com todos, que entrava em todos os lugares, que era a luz nas trevas, e que convida a gente a fazer a mesma coisa, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Numa época, gente, numa época que Pedro, para entrar na casa de Cornélio, foi um negócio, gente. Ele não queria entrar. Deus precisou fazer, ele teve uma visão, um lençol desce do céu, com aves puras e aves impuras, segundo os ritos da antiga aliança, né? E Deus fala assim para ela, come todas as aves, porque o que eu abençoei está aí, ó, para comer, está santificado, tudo. E ele demorou para cair a ficha, ele entendeu, e subia e descia, e ele tinha aquela visão, entendeu? Já entendi, Deus quer que eu entre na casa de um pecador, e pregue o evangelho a um pecador. Foi uma barreira enorme, para Pedro entrar na casa de Cornélio, e pregar o evangelho, e o Espírito descer, e haver uma manifestação espiritual, eles falaram em línguas, e ele viu e falou, nossa, igualzinho Pentecostes. Gente, sabe o que é Atos? O livro de Atos mostra o evangelho quebrando todas as barreiras, geográficas, étnicas, sociais, você vê lá, e sabe qual que é a divisão do livro? 3 divisões do livro. A 3 divisões do livro, Atos capítulo 2, primeira descida do Espírito Santo. Desceu para os judeus. Jesus falou para os discípulos, vocês esperem em Jerusalém, até que do alto você é revestido de poder. Então, o evangelho veio para o judeu, o evangelho desce, o Espírito Santo, e fala em língua, e negócio, Atos capítulo 2, Pentecostes, maravilha. Aí de repente, vai acontecer um negócio lá nos samaritanos. Não, saía demais, né? O evangelho é para a gente, para o judeu. Aí o Espírito Santo desce nos samaritanos, tem sinais, tem prodígios, e eles ficam confusos, como é que pode esse negócio? Aí o terceiro evento vai ser na casa de Cornélio, e aí a gente vê a divisão clara, quando Jesus fala assim, sereis minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ali você tem a divisão do livro de Atos, primeira descida do Espírito Santo de Jerusalém, judeu, a segunda descida do Espírito Santo, Samaria, os samaritanos. O que é samaritano? É meio judeu, uma mistura de judeu com gentil. Então demorou para cair a ficha deles entender que Deus quer salvar também os samaritanos, gente ruim, gente complicada, gente que eles, judeus, odiavam. Deus quer salvar pessoas que a gente odeia, essa é a ideia. Que a gente tem assim, ó, quem te causa repugnância, com quem você teria dificuldade de passar um dia inteiro conversando.
Que tipo de pessoa que você teria dificuldade de sentar do lado, conversar, conviver, abraçar? Pensa nisso. Judeu não abraçava o samaritano, eles odiavam o samaritano. E menos ainda, a terceira divisão do livro de Atos. É quando o Espírito Santo desce na casa de Cornélio. Aí a coisa completou, centurião Cornélio, é demais. Então, Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que é confim da terra? Confim da terra foi quando o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, que era um centurião romano. E aí que Pedro precisou daquela visão para entrar lá e pregar o evangelho. E essa divisão do livro de Atos. Atos é o avanço do Espírito Santo em todas, quebrando barreiras. Deus amando pessoas que o povo religioso da época odiava. E essa foi a grande questão. Jesus ama quem nós odiamos. Jesus quer salvar pessoas que a gente não consegue ficar uma tarde conversando. Jesus quer levar para o céu para passar a eternidade com a gente. Esse é o evangelho que mexe com a gente. Esse é um Jesus que a gente tem que olhar e falar assim, não. É o mesmo que você dizer assim, você vai passar a eternidade. Nós estamos vivendo um dilema político aqui no nosso país, né? Então tem gente que é fã de Bolsonaro, tem gente que é fã de Lula. E vamos falar assim, Deus quer salvar os dois, e os dois vão passar a eternidade com você. Você vai passar a eternidade com Lula e com Bolsonaro, cantando louvores eternamente. E os seguidores de Lula vão estar lá junto com você, e os seguidores de Bolsonaro vão estar lá junto com você. Para nós é uma divisão muito clara, porque é política. Você multiplica por 1000, é o que eles viviam no passado. Deus dizia assim, nós vamos salvar samaritano. Não. E vamos salvar o centurião romano, os romanos vão entrar também. Vai todo mundo entrar no reino dos céus. Vai todo mundo ficar junto, vai todo mundo sentar na mesma igreja e louvar a Deus. Aí complicou o negócio. Foi difícil, gente. Foram barreiras atrás de barreiras, até que o povo entendesse que o evangelho é para todos. Que Deus ama quem nós odiamos. Que Deus também está por aqui com as injustiças, mas Ele está tendo paciência. Que o momento é de graça, é de perdão. O momento é de anunciar o evangelho. Vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é só lá para fora. A gente tem um desafio aqui dentro. Eu quero que os nossos jovens, as nossas crianças, entendam isso. Eu quero que quando eles falharem, eles vão entender que o amor de Deus é maior do que as nossas falhas. Que o amor de Deus é incondicional. Deixa eu contar uma coisa para você. Esse incondicional não é liberdade para você fazer o que você quer, porque as consequências vão vir. O que existe, que a gente tem que entender, é o seguinte: não há nada, a gente tem que embutir isso na cabeça, desde criança, não há nada que a gente possa fazer para Deus te amar mais ou te amar menos. Parece estranha essa frase, mas você vê como que o nosso moralismo está todo distorcido. Vou falar para você, não há nada que você possa fazer na sua vida que vai fazer Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer na tua vida que vai fazer Deus te amar menos. Isso é amor incondicional. Nada. Se eu sair daqui igual um doido, pecando igual um doido, Deus vai me amar mais ou me amar menos? Nem mais, nem menos. Se eu dedicar minha vida até o dízimo, vir na igreja, santo, orar todo dia, jejuar, e horas de oração, jejum, leitura da Bíblia, eu ler a Bíblia inteira todo ano, e Deus vai me amar mais, pastor? Não. Nem um pingo a mais. Nada. Se eu fizer tudo, em nome de Deus, der a minha vida, morrer pelo evangelho, no fogo, queimado, testemunhando Cristo lá, sei lá, qualquer coisa, pensa qualquer coisa, Deus vai me amar mais? Não. Se eu abandonar o evangelho, Deus vai me amar mais? Não. Não, o amor de Deus não muda. Nada que eu faça faz Deus me amar mais ou me amar menos. Se isso está chocando você, é porque a nossa moral não está batendo com a moral da Bíblia. O que você faz revela única e exclusivamente uma coisa: o quanto você ama a Deus. Isso não muda o amor dele por você. O amor de Deus por você não dependeu de você, porque se dependesse, você ia para o inferno. Porque isso é graça, isso é misericórdia. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós, que Cristo morreu por nós, e nós ainda pecadores, gente. A gente fez de tudo para Deus nos odiar. E todos os dias a gente faz de tudo para Deus nos odiar. Porque a nossa natureza continua pecaminosa,
A graça de Deus que opera em nós é dele, não é nossa. A gente não tem nada de bom. Paulo diz, miserável homem que eu sou. Esquece isso, acorda. Não tem nada que eu faça para Deus me amar mais ou me amar menos. Só que aí tem um detalhezinho. A Bíblia diz que quem ama, obedece. Então, se você ama a Deus, você vai querer obedecer. Então, a obediência é sinal do quanto o homem ama ou não a Deus. Mas não muda nada do amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus é incondicional, não depende de nós, está lá, ó, ninguém mexe, ninguém toca, isso é dele. Deus prova o seu amor para conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Se dependesse da gente, estaria todo no inferno. Se eu tenho essa mentalidade, então isso é mérito, isso é obra, eu não entendi nada do evangelho, eu estou confuso. Então, graça é isso, é amor incondicional, e nada que eu fizer, Deus vai me amar mais. Eu não vou conquistar o coração de Deus, eu não tenho poder para isso. Pelo contrário, tudo que eu faço aqui, meu irmão, se Deus for pôr mesmo na balança, estou lascado. É graça, é misericórdia, Ele põe Cristo na frente e me aceita. Se não fosse Cristo, eu estaria eternamente perdido. Isso não é retórica, isso é bíblico, isso é claro, isso é evidente. Agora, a minha obediência revela o quanto eu amo a Deus. Eu vim na igreja me consagrar a Deus, é eu respondendo ao amor dEle incondicional por mim. Ao amor eterno que foi revelado desde antes da fundação do mundo. Deus nos amou lá, porque Cristo foi morto lá, antes do mundo ter sido fundado. Dirá você nascido. Jesus morreu na cruz, por uma decisão que foi tomada lá. O Pai decidiu, o Filho executou, e o Espírito Santo aplicou o dia que você nasceu. E veio para esse mundo e ouviu o Evangelho. Então Deus não vai nos amar mais, não é amor. Agora, claro, existem bênçãos decorrentes da obediência, existem maldições decorrentes da desobediência, mas não é que Deus ama mais e ama menos, não tem nada a ver. O amor de Deus é incondicional, e quem ama obedece. Então, meu irmão, é simples de tudo. Se eu vou na igreja, se eu me consagro a Deus, se eu oro, se eu leio a Bíblia, eu estou revelando o quanto eu amo a Deus. Eu tenho prazer de estar na presença de Deus, eu tenho prazer de ler a Bíblia, eu tenho prazer de vir na casa de Deus, eu quero anunciar o amor desse Deus que me ama incondicionalmente. Eu quero tentar agradar a Deus, mas eu sei que Ele não vai me amar mais por causa disso. A gente não precisa disso. Sabe, filho carente que quer a atenção do pai, que não sabe o que fazer para o pai amar mais ele, para o pai dizer que ama ele. Deus já disse para a gente que ama a gente. Ele não só disse, Ele provou. Gente, pelo amor, Ele deu o filho, que precisa fazer mais alguma coisa. Então o filho de Deus aqui na terra, que acha que vai fazer alguma coisa para Deus amar mais, não entendeu o amor de Deus. Não tem noção do que Deus já fez. E não haveria nada no mundo que o homem pudesse fazer para Deus amá-lo como amou, a ponto de dar o seu filho na cruz morrer por a gente. Então isso é o Evangelho, é um amor incondicional, é o Evangelho que eu quero apresentar para as crianças, que Cristo já morreu na cruz, que realmente Deus te ama, de uma forma tremenda, é um amor declarado, é um amor consumado na cruz. Jesus já morreu pela gente, já provou, Ele não precisa provar mais nada. Você é filho amado, você é menina dos olhos, posso dizer isso? Você é especial para Deus? Sim, posso dizer isso. Jesus morreu por você, e nada que eu faça vai fazer Deus amar mais, porque Ele já amou da forma mais, a ponto de ter gente escrever livro, o título é O Louco Amor de Deus. É um amor louco, não é possível. Alguém morrer por um bando de pecador, que não tem nada de bom para oferecer, e que, se deixar, abandona Deus. Se Deus nos entregar a nós mesmos, nós abandonamos a Deus. É a graça de Deus, gente. O que nos mantém aqui é a graça, é a misericórdia, é o poder de Deus em nós. Quando de Paulo fazer tudo que ele fez, ele diz, não fiz nada, é a graça de Deus em mim. Isso é o Evangelho. É um Jesus que já nos amou, que olhava uma prostituta, e a Bíblia diz que, às vezes tinha passado interessante, que a Bíblia fala que Ele fitou os olhos e amou. Esse Jesus que olha para nós, vê a nossa miséria e tem misericórdia. Você já prestou atenção na combinação dessa palavra? Deus olhar para a sua miséria e ter misericórdia. O coração se dobra, cardio, coração, misericórdia, daí que vem com a nossa miséria. Ter misericórdia é isso, é alguém que está na miséria, e o seu coração se inclina a essa pessoa,
ela não tem mérito, ela não está fazendo nada de bom, ela não merece. Amor verdadeiro é esse, não é mérito. Então a misericórdia é incompatível com amor de mérito. Fazer alguma coisa para Deus me amar, para chamar a atenção de Deus como um filho carente que quer que Deus o ame mais. Não vai. A minha obediência é simplesmente uma evidência do meu amor. É um sinal de que eu estou caminhando em direção a Deus. Eu quero amá-lo, eu quero servi-lo, eu quero honrá-lo com a minha vida. Eu quero glorificá-lo. Eu quero exaltá-lo com a minha vida. Eu quero testemunhar o amor de Deus com a minha vida. É diferente. Para quê? Para ganhar alguma coisa? Para Deus abençoar? E aí eu vou ter algum presente especial de Deus? Há bênçãos decorrentes da obediência. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus não é decorrente da obediência, nem da desobediência. Ele brota no coração de Deus, nasce no coração de Deus. E nós somos agraciados. Você é um filho amado. Isso você pode receber em paz. Olhar para Cristo e se sentir amado, acolhido, recebido, filho. Ele me amou, Ele me acolheu, Ele me recebeu. É isso que o Evangelho prega, é esse o Cristo que nós cremos. Você crê nesse Jesus? Você quando peca, você corre de Deus ou você corre para Deus? Isso vai revelar o quanto você já recebeu desse amor. Quando nós falharmos, quando nós errarmos, nós não devemos correr de Deus. Nós devemos correr para Deus, em direção a Deus, porque Ele nos ama e quer nos curar, quer nos perdoar, quer nos acolher, quer nos transformar. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê essa confiança, esse coração aberto para receber esse amor, essa graça que é derramada em nosso coração. A Bíblia fala que nós recebemos o amor de Deus pelo Espírito Santo que nos foi derramado. O amor de Deus vem junto. Você já foi selado, você já foi comprado. É um amor que Deus garante. Existe um termo usado que é penhor, gente. Deus já nos deu a garantia. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nem eu, se eu quiser, eu não consigo. Por isso que é graça irresistível. É um amor incondicional. Deus sabe quão pecador você é. E Deus te trouxe para perto e vai trabalhar, e vai quebrantar, e vai te fazer um vaso novo, porque Ele te ama e ponto final, e não tem motivo nenhum em você para Ele te amar. Receba esse amor. Abra o seu coração. Confesse os seus pecados. Peça força para andar em direção a Ele. Para amá-lo. A gente tem que pedir não para Deus amar a gente mais. A gente tem que pedir, Senhor, me ajuda a amá-lo mais. Me ajuda a obedecer a Deus como forma de amor. Como filho que ama e obedece. Não para ganhar alguma coisa de Deus, gente. Que a gente já ganhou tudo. A Bíblia fala, você já deu o seu filho, quanto mais nos dará todas as demais coisas. Já deu o que tinha de mais precioso. Enquanto eu oro, eu vou chamar os nossos irmãos à frente para a gente encerrar com a Santa Ceia, que é a maior prova de amor de Deus. O corpo e o sangue de Cristo que foi moído, partido por mim e por você. Vamos orar. Senhor, nessa noite nós refletimos um pouco sobre o Teu amor.